Olá, eu sou o William do portal Aluno Bolsista e seja muito bem-vindo ao seu primeiro vídeo de treinamento da Semana de Qualificação Profissional. Quero te contar uma coisa que a maioria das pessoas desconhecem. Por que é tão difícil muitas vezes conseguir passar numa entrevista de emprego? O que acaba acontecendo, né? Por que a maioria das pessoas muitas vezes tem dificuldade, passam por inúmeras entrevistas para conseguir o seu primeiro emprego ou para se recolocar no mercado de trabalho? Existem 5 pontos cruciais. Primeiro, o que saber e o que fazer antes da entrevista. Segundo, quais são os 5 pontos que fazem você se destacar durante a entrevista de emprego? Terceiro, quais são os outros 5 pontos que fazem você, talvez, perder de cara uma vaga, uma possibilidade de emprego durante uma entrevista? Quarto, quais são as armadilhas que as redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, podem fazer com que você perca uma excelente vaga de emprego? E quinto, como fazer com que o seu currículo se torne diferente diante da maioria dos outros candidatos? Com essas 5 orientações, você terá a possibilidade de aumentar consideravelmente a sua chance de conseguir um emprego durante uma entrevista. E lembre-se sempre, o sucesso sempre estará nas suas mãos. Já já você vai começar a entender que daqui para frente isso vai fazer muito sentido. Então vamos a partir de agora para o tema principal desse vídeo, desse treinamento. Quais são as 5 coisas que você precisa saber e fazer antes de você estar lá na tua entrevista de emprego, cara? Antes de você ir para a entrevista. Dica número 1. Chegue sempre de 10 a 15 minutos de antecedência, ou melhor ainda, se você puder, chegue 30 minutos com antecipação na empresa que você for passar por uma entrevista. Por quê? O maior erro, a maior falha que um candidato pode cometer durante uma entrevista, ou antes dela, evidentemente, é chegar atrasado. Nenhuma empresa vai olhar isso com bons olhos. Por quais motivos? Quais razões? Isso significa falta de comprometimento, falta de respeito, falta de interesse. E jamais num primeiro contato, você chegando atrasado, você vai causar uma boa impressão. Então a dica número 1 pode parecer banal, ela pode parecer muito simples, mas é uma dica extremamente vital, porque se você for para uma entrevista e tiver, por exemplo, 10 entrevistados, 10 pessoas que vão concorrer com você, ou 9 se você for o 10º dentre essas 10. Se 1 ou 2 chegar atrasado e você já estiver chegando, por exemplo, antes do horário, no teu horário correto, isso já significa que 2 você já eliminou. Pense nisso. Segundo ponto, como que você se veste para uma entrevista de emprego? Como que eu devo comparecer fisicamente para essa entrevista? Corte de cabelo, barba, sem barba, se for mulher, com muita maquiagem, pouca maquiagem. Você tem que ir o mais profissional possível de acordo com a vaga que você está buscando. Um exemplo muito típico, se você está indo para uma vaga de emprego administrativa numa empresa, onde você vai trabalhar num escritório, num setor contábil, financeiro ou RH, vá com uma roupa, você não precisa ir de terno e gravata, as mulheres não precisam ir de longo, mas vá com uma roupa social. Ou vá, por exemplo, evite ir de tênis, evite ir com uma camisa totalmente florida, cheia de estampa, uma calça desbotada, rasgada, furada. Tudo isso faz uma diferença muito grande naquela primeira impressão. Vá com uma camisa de tom neutro, de preferência, se você puder, ao invés de ir de camiseta, vá com uma camisa de botão. Procure estar com os cabelos limpos. Se for mulher, evite muita maquiagem, aquele exagero de pintar os olhos, de deixar o cabelo tão armado, exagero muitas vezes nas joias, nos acessórios. Se para os homens, dependendo, faça a barba. Não vá com a barba por fazer.
Tem muita empresa que presta muita atenção nisso, principalmente empresa que trabalha na área da alimentação. Eles prezam muito pelo asseio do seu funcionário. Então, tudo isso você precisa analisar de acordo com a empresa que você for trabalhar. Então, fique muito atento na questão vestimenta, porque isso pode literalmente te tirar de uma vaga. A terceira dica é de fundamental importância para você se dar bem durante a entrevista. Só que você só vai conseguir isso se você se preparar antes, que é o que eu estou te ensinando agora, que são aquelas perguntas que muitas vezes te deixa em saia justa. Como, por exemplo, quais são os seus pontos fortes e fracos? Se eu te perguntasse agora, nesse segundo, nesse minuto, dê uma pausa aí nesse vídeo e responda para você. Se eu te perguntasse assim, me diga 2 pontos fortes seu. Dê uma pausa aí, responda, depois você volta. Aí se eu te perguntasse novamente em seguida, agora me diga 2 pontos fracos que você tem, que você considera que você não é tão bom. Geralmente o entrevistador, quando ele faz essa pergunta, ele quer descobrir o quê? Quais são os valores, qual é o perfil daquele candidato em relação à empresa. Porque se o perfil das respostas que ele der não for compatível com a empresa, ou se ele titubear, se ele for um camarada que não estiver preparado para falar dele próprio, ele está fora, literalmente fora. Então, a tua lição de casa, a hora que você terminar de assistir esse vídeo, é você pegar um papel, uma folha, e você vai colocar ali seus pontos fortes, seus pontos fracos. Vou te dar uma ideia, né, do que é um ponto forte, do que é um ponto fraco, porque isso é individual, isso é seu. Por exemplo, se perguntassem para mim, William, qual que é o seu ponto forte? Eu diria o seguinte, o meu maior ponto forte é gostar de trabalhar em equipe. Eu me sinto muito à vontade em trabalhar com 2, 3, 4 pessoas. Eu gosto de ajudar, eu me sinto bem quando eu percebo, né, que as pessoas que estão comigo estão felizes ali no dia a dia, trabalhando, desenvolvendo uma tarefa. Um outro ponto forte é que eu adoro conversar. Mas quando eu falo conversar, é negociar. Se alguém estiver passando alguma dificuldade, eu gosto de achar uma solução, de ajudar pessoas. Então, esses são os pontos fortes que eu considero. Você tem os seus. Coloque para quando chegar na hora dessa pergunta, você responder como eu respondi agora, naturalmente. Se alguém perguntar para mim, ô William, agora me diga um ponto fraco seu. Eu diria que o meu ponto fraco é ser impaciente. E vou justificar. Se me derem uma tarefa para cumprir, eu não consigo ficar tranquilo enquanto eu não terminar, enquanto eu não finalizar. Eu vou até o final. Se chegar num determinado ponto e a coisa começar a ficar difícil, eu fico tão impaciente que eu acabo até trabalhando mais, eu acabo me dedicando mais, mas eu vou até o final da tarefa. Eu tenho uma impaciência muito grande em relação a isso. Então, se alguma coisa tem que ser cumprida, eu vou até o final. Você tem que descobrir e você tem que escrever quais são os seus pontos fracos e justificar. E procure sempre justificativas que são suas. Não tente imitar ninguém, porque na hora que você estiver lá na prática, eles vão realmente ver que aquilo que você falou não condiz com a tua realidade. Uma segunda pergunta que eles podem fazer, que pode te deixar também numa saia justa muito grande, é: quanto você quer ganhar? Nessa hora você tem que falar o seguinte: eu gostaria de ganhar hoje a média do cargo oferecido. Eu não sei exatamente quanto hoje a sua empresa está pagando para essa vaga, mas eu conheço a média do mercado. Se eu estiver dentro dessa média, estou feliz da vida. Eu quero é ter a possibilidade de mostrar o que eu sei para a sua empresa. E eu tenho certeza absoluta que vocês vão ficar muito satisfeitos com o meu trabalho. Tá aí uma resposta muito tranquila quando alguém te perguntar sobre salário. E uma outra pergunta também que pode te deixar em saia justa na hora de uma entrevista é aquela famosa: por que você quer trabalhar aqui? Por que você escolheu a nossa empresa? E é lógico que nessa hora você vai ter que dar a resposta que ele deseja ouvir. Porque eu considero a sua empresa hoje nessa área, nesse setor, uma das melhores empresas aqui na nossa região, aqui na nossa cidade, aqui no nosso estado, que eu sempre sonhei em trabalhar. E aí você passa alguns números que você já estudou antes, que você já pesquisou, a missão da empresa, analisa lá no site dela
qual é a missão, quais são os valores, por que essa empresa existe, quais são as verdadeiras metas que ela já atingiu. E quando você falar se identificando com as missões e os valores da empresa, a tua resposta vai ser com absoluta certeza, talvez, a melhor resposta que esse entrevistador vai ter de todos os candidatos que passar por ali. E a quarta dica é exatamente pesquisar e estudar a empresa que você está indo fazer entrevista. Pesquise o máximo que você puder pela internet, pelo Facebook, analise os produtos, as suas vendas, os seus clientes, a sua missão, os seus valores, porque isso faz uma diferença enorme na hora de uma entrevista. Quando você não conhece o histórico, é a mesma coisa que você chegar numa festa, na casa de alguém, cumprimentado, é recebido pelo dono da casa, e você vira e pergunta para o dono da casa: quem é você? Ou seja, cara, é a mesma coisa. Você não pode chegar numa empresa sem saber o que essa empresa produz, o que ela faz, há quanto tempo ela está no mercado, por que ela está hoje procurando novos funcionários, por que ela está expandindo, quais são as razões, o que ela vem passando atualmente no mercado para estar buscando um crescimento. Então, tudo isso você consegue lendo, pesquisando. E quando você passa esse posicionamento para o entrevistador, quando ele percebe que você está sabendo bastante informação de onde ele trabalha, de onde ele atua, ele vai pensar o que nessa hora? Poxa vida, realmente esse candidato ele tem interesse aonde eu trabalho, aonde ele está pleiteando uma vaga. E isso faz todo o diferencial. Agora vem a quinta dica. Essa eu posso dizer para vocês que já eliminou e vem eliminando centenas e milhares de candidatos. Olha, liga aí a tua parabólica, cara. Essa vem eliminando muita gente, que são as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter e vai por aí afora. Por quê? Porque muitas das pessoas tiram fotos, filmagens, vídeos que não tem nada a ver com profissionalismo. E hoje os setores de RH das empresas, a primeira coisa que eles estão fazendo antes de te conhecer é pegar o teu nome e sondar você dentro do Facebook, dentro das redes sociais, porque ele já vai ter uma prévia do perfil daquele candidato. Hoje, as redes sociais, elas passaram a ser um espelhamento, um pano de fundo muito grande para te colocar com mais facilidade para dentro de uma empresa ou mesmo para demitir um funcionário que muitas vezes está aprontando horrores lá fora. E o que é aprontar horrores? Porque você deve estar se perguntando, mas William, o perfil pessoal é meu. Só que a empresa, ela escolhe também quem ela deseja. E de acordo com o que você se mostrar ali na rede social, ali no teu Face, ela pode gostar ou não gostar. E quais são os pontos piores de todos que você tem que tomar o maior cuidado antes de ir para a entrevista? Antes de você pleitear uma vaga, vai lá no seu Facebook, passa um pente fino naquelas fotos que muitas vezes, caso você as tenha, se você não tiver, ótimo, parabéns. Mas caso você tenha vídeos, fotos, onde você aparece muitas vezes bebendo, aprontando, fazendo muita farra, falando besteira, xingando, com frases discriminatórias, elimine tudo isso, passa um pente fino, porque você pode ter absoluta certeza que antes dele te entrevistar, ele já vai ter checado o teu perfil. Eu espero que essas 5 primeiras orientações, antes de você ir para a entrevista, coloque você com muito mais chance de conseguir esse emprego. E eu sempre digo que o sucesso sempre estará nas suas mãos. Quero deixar para você agora, antes do próximo vídeo, uma lição de casa. Uma lição de casa muito bacana. Entre agora na tua rede social e comece a fazer uma faxina. Tudo que você perceber que não está legal para alguém ver, que seria só os seus amigos ali curtir, se você perceber que pode comprometer a tua imagem, elimina, tira dali. Por quê? Porque as oportunidades, elas aparecem quando a gente menos espera. Te aguardo
no próximo vídeo, onde eu vou te contar, vou revelar para você mais 5 dicas que pode literalmente dar o emprego para você, só que agora durante a entrevista. Até já já! E aí, gostou das 5 dicas? Legal, né? Mas não para por aí. Além de você saber como se preparar antes da entrevista, é importante conhecer também o que fazer durante o processo inteiro de entrevista. Pensando nisso, nós criamos um conteúdo muito especial com mais 4 vídeos. Mais 5 dicas para você usar durante a entrevista. Em outro vídeo, você vai conhecer os 5 erros fatais cometidos. Também você terá 5 características campeãs que fazem os olhos do entrevistador brilharem. E para finalizar, 5 diferenciais que poderão lhe garantir o seu novo emprego. E o melhor, você terá acesso a todo esse conteúdo gratuitamente. Basta procurar na descrição desse vídeo um link onde você vai acessar e cadastrar o seu nome e e-mail e automaticamente você já vai receber o acesso para começar essa nova etapa rumo à sua preparação para garantir uma ótima oportunidade de emprego. Agora, vai até os comentários e conta o que você achou desse conteúdo. Marque também aquele amigo que você deseja compartilhar essas informações. E para encerrar, eu gosto de lembrar que não existe sorte, existe o encontro da preparação com a oportunidade.